Bom dia, professora. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom Tudo dia. e você? Tudo bem. Eu estou tentando compartilhando. Já compartilhou a tela, né? Já. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Camila. Bom dia, Isadora, Loriane. Agora que eu estou vendo aqui quem entrou. Bom dia, Diogo. Bom dia. Bom dia, Carolina. Já está compartilhada a tela com vocês, né? Bom dia, Isabela. Oxi. Bom dia, professora. Bom dia. Esse positivo on é uma maravilha mesmo. Eu tinha deixado já na página certa, abri e deixei na página certa. Quando eu compartilho, ele volta lá no começo. Página 16. Vamos lá. Bom, na aula passada a gente comentou sobre a herança ligada ao sexo, né? E então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando mais um pouquinho aqui sobre a herança ligada ao sexo. Nós tínhamos comentado sobre a hemofilia e sobre o daltonismo, né? E faltou comentar dessa distrofia muscular de Duchenne, que também é uma herança ligada ao sexo. Ela vai ser ocasionada pela mutação de um gene que durante o processo de transcrição, tradução, né, para formar uma proteína. Então, tem uma mutação no gene que é codificador da proteína, de uma proteína chamada distrofina. Por isso que é distrofia muscular, né? Sem essa proteína, então, os músculos vão perdendo a elasticidade e ela começa a se manifestar nas crianças a partir dos 2, né, ou entre 2 e 6 anos. E é claro que essa distrofia muscular, ela vai levando um quadro de impotência, né? O indivíduo fica praticamente com vida vegetativa. E ela é exclusiva em meninos, porque quem vai ter o gene para o Duchenne é a mãe, né? Então, a presença de um gene, como no daltonismo e como na hemofilia, para o menino vai ser o suficiente para que a criança manifeste a distrofia muscular. E aí está dizendo que os indivíduos afetados raramente vivem além dos 20 anos de idade. Aqui no cruzamento exemplo que nós temos aqui, nós temos aqui a mãe não afetada, portadora do gene recessivo, né? E ele coloca aqui o gene recessivo para Duchenne, então ela é X normal e XR, que é o gene recessivo para o Duchenne. E o X e o X, cromossomo X normal, e o Y normal. Aí o pai não afetado, né? Onde não tem o gene recessivo é o pai não afetado. E aqui estão os filhos, né? A filha recebe do pai o X normal e da mãe o X com o gene recessivo. Então, a menina ela não é afetada, porém ela é portadora. A outra menina recebeu o X normal da mãe e o X normal do pai. Então, é não afetada e não portadora do gene recessivo. Aí o menino da mãe, ele recebe o X com o gene recessivo, o XR aqui, da mãe, e o pai manda o Y. Então, o menino tem a Duchenne, a distrofia.
O menino que recebe da mãe o X normal e o Y do pai não vai ser afetado. Então, o mecanismo de transmissão aí do gene vai ser o mesmo, né, no mesmo caso da hemofilia e do daltonismo, ok? Aí na página 17 vem de novo a genealogia, né, analisando duas situações, quando uma herança é ligada ao sexo, quando ela é dominante ou quando ela é recessiva, né? Então vem lá. Como reconhecer se a genealogia trata de herança ligada ao sexo e se é dominante ou recessiva? No primeiro exemplo, então, nós vamos ver uma herança ligada ao sexo. Aí ele coloca aqui as observações, né? Essa genealogia mostra que o caráter é ligado ao sexo por quê? Não é distribuído igualmente nos dois sexos. Quando você olha para essa genealogia aqui, então você vai ver que apenas os meninos são daltônicos. O número 1, o número 9 e o número 10. A mulher que está aqui no meio com esse pontinho preto, então ela é portadora. Então, esse menino aqui, o que é curioso, né? Porque esse menino, ele recebeu... Desculpa, gente. Essa menina aqui recebeu o X do daltonismo do pai, certo? As duas meninas recebem o X do daltonismo do pai. Mas o que vai evidenciar aqui, por que é um caráter ligado ao sexo? Porque apenas os meninos que são doentes aí no caso, apresentam o caso, o gene recessivo em questão. Não ocorre transmissão direta de pai para o descendente do sexo masculino. Essa doença sempre a quem vai mandar é a mãe. Nesse caso aqui, o menino é daltônico, o pai é normal, a mãe é portadora. Então, a mãe mandou o XDzinho para ele, o pai mandou o Y, certo? A irmã dele é portadora. A irmã dele casa-se com um homem normal e tem um filho daltônico. O pai normal mandou o Y para o descendente. Quem mandou o XDzinho foi a mãe, tá? Então, não ocorre transmissão direta de pai para o descendente do sexo masculino. Então, quando se trata de herança ligada ao sexo, a transmissão do gene em questão não vai ser do pai, e sim da mãe, certo? Porque o pai vai mandar sempre para o seu descendente do sexo masculino o cromossomo Y, ok? Aí, depois, na letra B, o caráter é recessivo por quê? Existem mais homens afetados pelo caráter fenotípico que mulheres. Aqui eu tenho os 3 homens e não tem nenhuma mulher daltônica, só tem mulher portadora, né? O homem afetado transmite o cromossomo sexual X com o gene recessivo para suas filhas, as quais são consideradas portadoras, mas não apresentam a característica pelo fato de serem heterozigotas. Onde eu tenho esse caso, as filhas 3 e 4. Elas recebem da mãe o X normal e do pai ela vai receber o XDzinho. Né? Então, ela é portadora porque o pai mandou para as filhas. Ok? Nesse caso aqui, eu tenho a mãe portadora, o pai normal. Nesse caso aqui, o pai mandou o X normal para a filha e a mãe mandou o XDzinho. Ok? Pode acontecer? Pode. Mas o homem, quando ele é afetado, né? Nesse caso aqui, esse homem aqui é afetado. Então, ele, para a filha mulher, ele vai mandar, se ele só tem o cromossomo X dele é o afetado, ele vai mandar para todas as filhas. Se ele tiver 10 filhas mulheres, as 10 filhas mulheres seriam afetadas. Ok? É a mulher que transmite o gene ligado ao sexo e o homem transmite o Y, que não apresenta esse gene aos filhos do sexo masculino.
Aí ele está dando o exemplo aí da hemofilia, do daltonismo e da distrofia muscular que a gente acabou de analisar. Ok? Posso prosseguir ou com relação a essa genealogia aqui tem alguma pergunta? Então, prosseguindo. O exemplo 2 aqui, nós temos herança dominante ligada ao sexo. Essa genealogia mostra que o caráter é ligado ao sexo por quê? Não é distribuído igualmente nos dois sexos, então eu tenho aqui, ó, 2 homens afetados e 1, 2, 3, 4 mulheres afetadas. Então, não está distribuído igualmente. Homens afetados sempre terão filhas afetadas, pois transmitem a ela o cromossomo X com o gene dominante. Então, aqui esse homem afetado, ele mandou o gene X afetado para as 2 filhas, ok? Essa mãe aqui também mandou o gene para essa filha aqui, certo? E agora, mulher afetada, menino afetado, aqui outra menina afetada. O último item aqui, homens afetados, já falei isso, né? Sempre terão filhas afetadas, pois transmitem a ela o cromossomo X com gene dominante. Como o caráter fenotípico apresenta dominância, se a mulher tiver pelo menos um cromossomo X, com o gene, ela será afetada, que é esse caso aqui, ó. A mãe mandou um cromossomo X, o pai mandou um cromossomo X também, porque o pai mandou X e a mãe mandou X para ela ser menina. Então, nesse caso, apenas a presença de um cromossomo X já vai ser o suficiente para a mulher ser afetada, tá? Então, nesse caso aqui, mesmo ela sendo heterozigota, porque do pai ela recebeu o X normal e da mãe ela recebeu o X afetado, ela vai apresentar o caráter dominante, certo? Aí, nesse exemplo aqui, nós temos o caso do raquitismo hipofosfatêmico. O fósforo e o fosfato são elementos fundamentais para a formação óssea, né? Então, a criança que tem essa deficiência vai apresentar esse raquitismo. O raquitismo, antigamente, tinha assim, uma visão assim errônea, né, com relação ao raquitismo, porque se achava que uma criança magrinha era uma criança raquítica, e não é isso. O raquitismo é uma deformidade óssea, principalmente ocasionado pela falta de vitamina D, mas também tem o raquitismo, que é uma doença genética, que é um gene dominante, né, e que é esse tipo de raquitismo aqui, hipofosfatêmico. Até aqui tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Oi? Repete, Leonardo, que eu não estou te ouvindo. Tem alguma coisa fazendo mais barulho que você. Fala. Tá me ouvindo agora melhor? Isso, agora melhorou. Tá, que tava falando baixo. Na questão da construção e interpretação, você acha melhor ficar vendo se é ligada ou não? Porque, naqueles outros exemplos, é que a gente não sabia fazer essa análise ainda, mas... Sei. Você acha que na construção vai ficar confusa de a gente mesmo construir e alguém interpretar errado, talvez? Não, porque, geralmente na genética é assim. Ou já vem no exercício, quando é para analisar a genealogia, já vem a genealogia pronta, vem com essa legenda aqui ao lado, né? E aí ele vai fazer as perguntas relativas ao caráter em estudo. Geralmente vai se referir à hemofilia. O que é mais comentado nos exercícios dessa parte de herança ligada ao sexo é relacionado à hemofilia e ao daltonismo. São os exercícios que mais se dá ênfase para a questão de vestibular. A distrofia muscular de Duchenne também, às vezes, aparece alguns exercícios, né? Mas ou o exercício já vem com a genealogia para você analisar, né? Então, você já tem esse parâmetro,
do que é dominante, o que é recessivo, né? Ou o exercício já vem dizendo lá, tipo, um homem normal se casa com uma mulher hemofílica e ele vai pedir a probabilidade, a proporção de filhos hemofílicos, de meninas normais e etc. Entendeu? Ah, então é mais tranquilo, entendi. É. Bom, outro Professora, caso. Oi, diga. mas tipo, é possível não estar ligado ao sexo? Não, esses exemplos que a gente acabou de analisar aqui são. Isso aí não tem como não ser, porque é um caráter genético que vai estar ligado ao cromossomo X. Então, o cromossomo X e Y são os cromossomos sexuais. Então, ela não vai ser encontrada em outro tipo de cromossomo que não seja o cromossomo sexual. Ok? Sim. O outro exemplo, outro caso que a gente vai ter aqui é o herança restrita ao sexo. Relaciona aos genes presentes no cromossomos apenas um sexo, apresenta o cromossomo Y. Esses são chamados de genes holândricos, né, ou cromossomos holândricos, que estão localizados numa região sem homologia ao cromossomo X. Então, lembrar lá no comecinho do capítulo, né, que o cromossomo Y ele é bem menor do que o cromossomo X, e ele fica, a herança restrita ao sexo, ele fica na região do cromossomo Y, que não faz homologia, quer dizer, que não tem correlação com o cromossomo X. Por esse motivo, essa característica condicionada por tais genes são restritas aos homens e somente transmitida aos indivíduos descendentes do sexo masculino, né? O SRK, RY, que é o gene holândrico, que desencadeia a diferenciação dos testículos dos embriões de mamíferos, são exemplos de gene holândrico, que seria o gene responsável pela diferenciação, né, para a formação dos testículos. Então, é um gene que vai, na hora que está tendo da meiose, esse gene SRY, ele é quem vai dizer, na hora do nascimento, da formação do embrião, nesse momento tem que começar a desenvolver os testículos para que esse novo ser que está se formando seja um menino. Eu comentei com vocês que na aula passada que ele não está dando exemplo, mas o exemplo de herança restrita ao sexo é a hipertricose auricular, que é o desenvolvimento de pelos na orelha, né? Essa é E depois, o outro exemplo seria esse fato de ter uma substância para desencadear a diferenciação dos testículos. Mas vocês vão achar exercícios relacionados aos genes holândricos, basicamente é esse da hipertricose auricular, ok? Que é a presença de pelos nas orelhas dos homens. Depois de uma certa idade, rapazes jovens, eu nunca vi, né, ao longo desses tantos anos que eu trabalho, eu nunca vi meninos adolescentes já com pelos nas orelhas. São pessoas mais velhas, né, que inclusive quando vão ao barbeiro, o barbeiro, além de fazer a barba, tem que cortar os pelos nas orelhas. Se vocês procurarem imagens de hipertricose auricular, vocês vão ver que tem umas caras bem interessantes, de pessoas que deixam fazer aqueles, parecem uns tufos assim de pelos. Países como a Índia, por exemplo, tem uns costumes meio estranhos, né? Depois aqui nós temos a herança influenciada pelo sexo. Então nós vimos na primeira a herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e agora a herança influenciada pelo sexo, tá? Então, quando se trata de herança de cromossomo sexual, então nós vamos ter esses 3 tipos de herança, certo? Aqui na herança influenciada pelo sexo, o gene que condiciona certa característica é afetado por condições hormonais e fisiológicas do sexo do indivíduo. Então, ela é influenciada pela presença de hormônios, né?
Considera-se que um gene é influenciado pelo sexo quando ele é autossômico. Então, ó, vocês estão vendo que é influenciado pelo sexo, mas ele é autossômico e atua como dominante em um sexo e recessivo em outro. Essa diferença de dominância em função do sexo é verificada nos indivíduos heterozigotos. Já vou, ó, antes de mudar de página, para a gente falar do caso dessa herança, que é o caso da calvície, a gente vai, eu vou aqui do lado, tá falando que os genes responsáveis pela determinação dos tipos de voz do homem, baixo, barítono, tenor, e da mulher contralto, meio soprano e soprano, constituem exemplos de herança influenciada pelo sexo. A gente sabe que o timbre vocal de cada um é uma herança genética, né? Mas tem a influência dos hormônios também. Então, não é, eu tenho influência genética para ter voz alta, grave, aguda e tal, só que eu também vou ter que ter a presença dos hormônios que vão motivar, não é essa palavra, mas vão induzir o meu corpo a ter essa característica, tá? Então, não é qualquer pessoa que vai falar assim, eu gosto de cantar, eu quero ser tenor. Vai conseguir? Não, né? Eu quero ser meio soprano. Se eu não tiver a condição hormonal para isso, não adianta. Por mais que eu faça aula de canto e tudo mais, eu não vou chegar a essa característica, certo? Aí ele vai falar aqui da herança influenciada pelo sexo, né? O exemplo mais comum é a calvície, também conhecida como alopécia androgenética. Existem situações de alopécia, quando a gente vê uma pessoa sem cabelo, né? Que é careca, ela pode estar careca por um tratamento de quimioterapia, por exemplo, né? Isso não quer dizer que a pessoa tinha o gene para calvície, aí é outra coisa. A calvície em mulheres, por exemplo, não é uma situação muito comum. A gente já vai analisar o quadrinho ali para a gente ver o porquê, tá? Aí essa calvície, cuja intensidade pode ser hereditária. Na espécie humana é determinada pelo gene dominante C maiúsculo, que se comporta como dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Então, vocês estão vendo que ela vai se comportar dessa forma por um aspecto genético, mas também um aspecto hormonal, tá? No entanto, esse caráter fenotípico também pode ocorrer em virtude de fatores não hereditários, como seborreia e distúrbio da glândula tireoide. Geralmente, quando as pessoas começam a perder cabelos e perdem cabelos com muita intensidade, se a pessoa não está fazendo nenhum tratamento de quimioterapia, nada, radioterapia, nada, e começa a perder muitos cabelos, ela deita e o travesseiro, quando ela levanta o travesseiro está cheio de cabelo, ela tem que procurar a causa, né? Porque aqui ele está falando do distúrbio da glândula tireoide, a seborreia. A seborreia é o excesso de gordura, aquele sebo, as pessoas que têm cabelo muito oleoso, que podem levar a uma perda de cabelo considerável. Aí eu tenho até uma observação para fazer para os meninos que gostam de usar boné, né? Porque geralmente as pessoas acabam usando boné e lava o cabelo, vai sair de casa, coloca o boné. O nosso couro cabeludo demora em média 24 horas para secar. Então, quem lava os cabelos todos os dias e às vezes até 2 vezes ao dia, que é um erro, mas tem gente que faz isso, acaba não dando tempo para o couro cabeludo secar. Isso também pode levar à queda de cabelo. E as meninas que têm o hábito de prender cabelo, peraí, só deixa eu abaixar o volume aqui que eu esqueci. As meninas que têm por hábito lavar o cabelo e já amarrar o cabelo, dormir com o cabelo molhado, é outro hábito péssimo que também pode levar à perda de cabelo. Porque quando o cabelo fica preso, amarra o cabelo, faz uma trança no cabelo, com o cabelo molhado e vai dormir, e essa prática vai
sendo contínua, no caso das meninas pode gerar mofo. O cabelo começa a mofar, dá fungo mesmo. E isso pode levar a uma queda considerável nos cabelos. Então tem que prestar bastante atenção a esses detalhes. Isso não é fator hereditário, é um fator que o indivíduo está procurando aí no caso, né? Agora, no caso da herança, nós temos aqui os hormônios sexuais, principalmente a testosterona, que vão ter importante relação com a calvície. A mulher apresenta testosterona no corpo, apresenta, mas numa quantidade baixa. O homem é o campeão da testosterona, né? Porque o homem tem a testosterona produzido pelos testículos, que vão determinar os caracteres sexuais secundários, desenvolvimento de musculatura e tudo mais, e também vai ser o fator que vai ser determinante nesse processo da calvície. Se você tem muito cabelo, mas olha para os seus ancestrais, avós, tios, alguém na família que tenha calvície, a partir dos 20 e poucos anos, 21, 22, 25, as pessoas começam a perceber as entradas que vão se fazendo aqui na testa, né? Então, isso já é um indício de que a pessoa vai ser careca. E eu vejo nas propagandas aí 1000 coisas prometendo medicamento para a calvície. Isso é tudo balela, é tudo mentira, porque as pessoas gastam horror de dinheiro. É um problema genético. A única coisa que resolveria é usar peruca ou fazer implante, que deve ser extremamente dolorido, né? Mas que para quem, além de ser extremamente dolorido, é extremamente caro também, certo? Mas para quem não quer ficar careca, seria uma solução, né? Aí, ó, vamos analisar aqui o fenótipo, o genótipo e fenótipo. Então, ó, o genótipo cesão e cesão-cesinho, para o homem, nas duas situações ele vai ser calvo, tá? Então, cesão-cesão e cesão-cesinho vai ser calvo. A mulher, ela vai ser calva apenas com o par de genes dominantes, ó. Mulher calva apenas com o par de genes dominantes. Não calva para o heterozigoto, não calva para o recessivo. O homem, ó, calvo para o dominante homozigoto, calvo para o dominante heterozigoto. Ele só não é calvo quando ele tiver os dois genes recessivos. Entenderam? Então, se tiver herança, pode vir não sei de quem lá, bem de trás. Fala assim, mas eu não tenho, meu avô, nem do parte de pai, nem do parte da mãe, não era careca. Mas se a pessoa for careca, vai ter alguém na família, um ancestral, que tinha a calvície. Certo? Então, ficou claro essa... Oi? Não tem um tipo, daqui, sabe, 5 gerações esse gene some. Porque, tipo, pode ficar meio que para sempre, talvez? Não sei. Pode, porque ele fica encoberto, ele vai passando, né? Se por exemplo, você tem o gene para calvície, você passa para tua filha o gene para calvície. Ela não vai ser calva, mas ela passa para o filho dela. Que pode não ser careca também, porque ela mandou o gene no cromossomo X dele, mas ele não desenvolveu, né? E aí vai passando, então o gene não vai sumir, mas em algum momento ele se manifesta. Tipo, essa questão tipo, de enviar característica, tem características que são mais, tipo, sei lá, o homem tem prioridade da cor do olho e a mulher do cabelo. Não, tipo, nada, em nenhum caso. Não, porque cada gene, Leonardo, se comporta de uma maneira, de acordo, no caso lá da primeira lei de Mendel, né? Com relação à dominância e recessividade, então cada gene vai se comportar de uma maneira.
Então, se você fala da cor do olho, a cor do olho ela pode ir sofrendo mutações ao longo do tempo, né? Inclusive no livro do 9º ano, o livro 4, que eu peguei ontem, o meu marido buscou para mim na escola ontem, tem um texto que vocês devem, eu vou até falar, se alguém tiver com o livro ainda, pode estar dando uma olhada do livro do ano passado. Deixa eu só localizar a página aqui. Na página 15 do livro 4 do ano passado, quantas mutações genéticas você tem, né? Então, ele fala dos olhos, da tolerância à lactose, dos cabelos ruivos, de não ter dente ciso, está lá no livro do 9º ano. Essas mutações, elas são mutações que aconteceram ao longo dos anos e foram mutações benéficas, né? Então, a cor do olho, porque hoje nós temos um leque de variações com relação à cor do olho, porque se você olhar para uma pessoa de olho castanho, tem tonalidades diferentes de olhos castanhos, o castanho escuro, o castanho mais claro, o castanho médio, castanho cor de mel praticamente, mas ainda é castanho, né? O tom azulado, o tom esverdeado, o tom acinzentado, então é uma variação muito grande de cor de olhos claros. Você poderia considerar só como não, e ele pode sofrer mutações. E essas mutações que eles vão sofrendo, o indivíduo passa o gene para o seu descendente, lá com relação à cor dos olhos. Durante a ação na meiose, lá durante a ação do crossing over, pode ser que ele sofra uma pequena modificação e o tom azul, por exemplo, passe a ter uma outra intensidade, de azul mais forte, azul mais fraco, porque ele teve uma mutação naquele momento. Você entendeu? Então, assim, não dá para você determinar. O que a gente sabe é que o pai vai mandar 50% do seu material genético e a mãe vai mandar 50% desse material genético. Como esse material genético vai se comportar, aí vai depender da dominância e da recessividade que cada par de alelos vai fazer no momento da divisão celular. Então, porque, tipo, parece um azar extremo, e, tipo, em 50% várias vezes de passar, sei lá, o gene da calvície. Com 50%, nossa, tipo, parece que não é 50%, sabe? É um pouquinho mais. É muito azar mesmo, né? Mas se a pessoa é o premiado da história, vai fazer o quê, né, Leonardo? Então. Ô, professor, não dá risada não, porque tem chance de eu ser. Não dou risada. Meu marido é careca, meu ex-marido, pai das minhas filhas, era careca. E eu falo dos tratamentos porque meu ex-marido, eu me lembro que na época, isso há mais de 20 anos atrás, ele gastava horrores. Eu acho que se alguém falasse para ele passar cocô na cabeça, ele passava para nascer cabelo, né? E comprava, foi numa farmacêutica que diz que era a Bambambam da época, deu uns remédios caríssimos, ele tomava aqueles remédios e passava um óleo no couro cabeludo, e ela pediu para ele raspar a cabeça para estimular o crescimento dos cabelos, e está careca até hoje. Não percebi nenhuma mudança com relação ao nascimento de cabelo. Porque quando você fala de um cara... E eu já conhecia a genética nessa época, mas quando... você conhece a história do tatu? Diz que o tatu, quando ele resolve cavucar e se enfiar na terra, se você for pegar ele pelo rabo e tentar puxar para trás, quanto mais você tenta puxar, mais ele cavuca. Assim é um homem teimoso. Né? Quanto mais você fala, não adianta. Mas, e sabe aquela outra situação que diz que santo de casa não faz milagre? Então, falei do fator genético, mas parece que o meu conhecimento não tinha muita importância, né? Então, gasta dinheiro, infeliz. E gastou dinheiro à toa, né? Mas, enfim, o que é caráter genético e ele não tem, a engenharia genética pode mudar daqui a alguns anos, né? Aprender a trabalhar com esses genes ainda durante a vida intrauterina e modificar algumas coisas, eu acredito que futuramente isso possa acontecer, certo?
porque hoje algumas cirurgias já são feitas nos bebês dentro da barriga da mãe. Mas agora, dizer que vai consertar um gene, o erro de um gene, ele só vai ser consertado antes da fecundação. Então, eu pego lá o óvulo defeituoso, conserto. O espermatozoide defeituoso, conserto. Faço a fecundação. Aí daria tudo certo, né? Mas agora, eu vou pegar, por exemplo, uma mulher que está grávida de uma criança com hemofilia. Primeiro, como é que eu vou saber? Primeiro, teria que fazer a árvore genealógica dela. Segundo, como é que eu vou tirar esse gene da criança? Né? Se eu pego um outro caso, vamos pensar aqui uma coisa no gene que não é sexual, né, do cromossomo sexual, como o gene da síndrome de Down ou síndrome de Turner, que são genes ligados a cromossomos não sexuais. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer inseminação artificial para que ninguém nascesse com esse problema. Porque na hora de fazer a inseminação artificial, é separado um óvulo sadio e espermatozoide sadio. Já se faz a seleção de células sadias. Então, a chance de você ter uma doença genética é menor. Isso não quer dizer que não aconteça. Certo? Acho que no futuro, talvez até exista já. Vamos pegar, tipo, tudo do homem, espermatozoide, e meio que fazer um catálogo de qual característica que você quer, aí você escolhe. Mas quem faz inseminação artificial com doador anônimo, né? E nos Estados Unidos isso é muito comum. Você vai lá no banco de sêmen, aí tem lá um catálogo com as características do pai, né? O homem tem 1,80 m de altura, olhos castanhos ou olhos azuis, cabelo loiro, cabelo tal. Tem lá o perfil do cidadão. Aí a mulher que vai ser fecundada, ela vai escolher um perfil. Isso aí, se é uma mulher casada que precisa de um doador anônimo, porque o marido não produz espermatozoides, por exemplo, então ela vai escolher um homem anônimo que tem o perfil dos espermatozoides do marido dela, naturalmente, né? Que se ela tem um marido mulato, por exemplo, ela não vai escolher os espermatozoides de um loiro, porque a pessoa vai querer que a criança tenha alguma similaridade com o seu caráter genético, mas isso não quer dizer que serão os mesmos, vai ser diferente. Mas mesmo assim, dá para você arrumar um perfil assim, meio que parecido, certo? Ia dar briga se fosse diferente. Com certeza, ia dar um BO danado. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem para sexta-feira, não é esses exercícios da página 18 e 19, não. Eu vou pedir lá do caderno de atividades alguns exercícios. Anotem aí, exercícios 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 15 do caderno de atividades. Aí depois eu coloco se o Leonardo anotou e quiser pôr no grupo depois, Leonardo, fazendo favor, tá bom? Exercício 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 15 do CA. Certo? Porque eu não vou conseguir resolver todos os exercícios. Na semana que vem eu vou corrigir esses, na sexta-feira eu corrijo esses, não sei se vai dar tempo de corrigir todos na sexta, aí na segunda a gente não tem aula, né? Aí depois, na quarta-feira, a gente corrige e aí eu vou passar já para o próximo capítulo e depois, antes da prova, a gente marca uma aulinha extra, como nós fizemos no outro trimestre. Fala. Não é para fazer o 9 e o 12? Não, é 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 15. Tá bom? Aí, faltando 3 minutinhos ainda para terminar a nossa aula, vamos ver esse primeiro exercício aqui. Obrigada, Leonardo. Estou vendo que você já colocou aqui, né?
Volume 4. Ok. Uma mulher trabalhou durante 10 anos em uma clínica de ressonância magnética. Seu primeiro filho nasceu com daltonismo, herança recessiva ligada ao cromossomo X. A anomalia visual já tinha sido detectada em seu avô, mas em nenhum membro da família de seu esposo. A mulher resolveu processar a clínica por danos causados pela exposição à radiação. Se você fosse um perito em genética, qual seria o seu depoimento no tribunal? Então, a primeira coisa, ela tem razão de entrar com uma ação contra a clínica? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Porque aqui, se a anomalia visual já tinha sido detectada no avô dessa criança, e nenhum membro, né? Esse gene estava na genética da família, no patrimônio genético, na carga genética enviada. Então, ela não vai ganhar uma ação dessa nunca, né? Aí aqui na resposta ele está dizendo que ele não é ocasionado pela radiação. Provavelmente a mãe era portadora do gene, né, que é recessivo, pois seu avô já havia sido detectado com o daltonismo. Então, ela não vai ganhar esse processo jamais, certo? Depois, quem quiser resolver essas questões aqui da página 18 e 19, que são apenas, a maioria deles são testes, né? Mas tem alguns testes aqui que tem que fazer a resolução. E depois eu passo o gabarito. Eu vou fazer a correção certinho, comentada, tal, dos exercícios que eu passei para vocês. Aí depois a gente já vai passar para interação gênica, para poder terminar essa parte aqui, né, que eu tenho que concluir esse capítulo, e ainda tem o outro todinho dos temas atuais em genética, que também vou ter que passar para vocês, certo? Bom, pessoal, nossa aula acabou, né? Foi um prazer estar com vocês, mas tenho que partir. Bom dia para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Obrigada.